até o verso 23. Como é um culto de ensinamento, né, irmãos? Nós vamos interagir, né? Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim: e ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus me deu essa passagem para que nós venhamos meditar na soberba do homem, na soberba do ser humano. Glória a Jesus. Quando este homem, Herodes, esse Herodes aqui era filho do Herodes, o tetrarca, aquele que mandou matar as criancinhas de 2 anos abaixo, né, quando Jesus nasceu, que o anjo do Senhor avisou para José para eles irem para o Egito. Esse Herodes era o filho do tetrarca, era Herodes Agripa. E a palavra de Deus nos diz sobre a vaidade, sobre a soberba do ser humano, né? E nós, como cristãos, como servos de Jesus, nós temos que ter cuidado com isso na nossa vida, porque a soberba está na vida do ser humano. Mesmo nós sendo crentes em Jesus, mas nós ainda estamos neste corpo corruptível. E se nós não vigiarmos, nós escutarmos que Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, aí vós tereis descanso para as vossas almas. Porque quando o ser humano ele está aí fora, ele não crê na palavra de Deus, é tudo ele, é o eu do ser humano, o ego aflorado na vida do ser humano. E muitas vezes isso pode acontecer na nossa vida. Se nós não vigiarmos, nós estamos na casa do Senhor e pode o ego aflorar. Quando nós temos uma facilidade, irmão, de querer nos crescermos, todos os dias da nossa vida nós temos que pedir a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Porque tem um ditado aí no mundo que diz: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ele, dê autoridade, né? E nós vemos isso muitas vezes no nosso meio cristão, o ser humano querer se crescer, né? A palavra de Deus chama isso aí de vanglória, de jactância, ser uma pessoa cheia de vanglória e de jactancioso. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz aqui sobre o rei Herodes Agripa, que ele, quando viu o povo exclamando por ele se cresceu, ele se encheu, e ele não transmitiu aquilo ao povo. Não, foi Deus que fez isso. Se eu estou aqui foi pela misericórdia dele, mas ele se cresceu de uma maneira tal que o Senhor Deus se irou, e o texto diz que no mesmo instante ele foi comido de bicho. Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala, irmão, no decorrer dos tempos, quantos homens que Deus trouxe lá de baixo, humilde, e quando eles estavam em uma certa posição, eles desandou da vida, né? Glória a Deus. Por isso que eu gosto muito da passagem do rei Salomão, quando ele diz: Senhor, me ensina, me dá sabedoria para mim poder entrar
e sair. E saber sair. Porque muitas pessoas entram humilde, né? Isso nós temos que ter cuidado na nossa vida. Entra humilde em uma certa, vamos supor, no nosso no dia a dia, entra numa empresa, entra humilde, aí quando pega um cargo, lá de cima você já vê a diferença, né? Não tem mais aquela humildade. E o Senhor Jesus, nós sermos cristãos, servos do Senhor, o Senhor quer que nós venhamos a termos humildade, aprendermos com Ele. Como nós vamos aprender todo dia, meditando na palavra do Senhor, orando, pedindo misericórdia para o nosso ego não aflorar. Porque sabemos, como eu disse no início, nós, sendo crentes em Jesus, tendo o Espírito Santo de Deus, mas nós ainda vivemos neste corpo. Este corpo é terrível, mas essa matéria, a soberba do homem, a vanglória que vem se enchendo. A palavra de Deus fala sobre o rei poderoso, o rei Nabucodonosor, né? Fala sobre Nabucodonosor que um dia ele chegou e falou: não vê tudo isso? Tudo isso aqui foi feito por mim. E de onde ele veio? Veio lá de baixo. Tudo isso aqui foi feito por mim. E na mesma hora, o Senhor deu um espírito dele diferente. Ele se sentiu como um animal. E ele foi lá para o campo comer a relva, né? tomar o sereno da noite e comer capim com os bois. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus não dá a sua glória a ninguém. A glória é do Senhor. O Senhor levanta os homens na terra, levanta todas as pessoas. Glória a Deus. Glória é dele. Aleluia, Jesus. O poder é dele. E nós temos que pôr em mente isso na nossa vida, irmãos. Se Deus nos levantarmos para sermos algo maior dentro da casa dele, nós temos que saber que o maior é ele. Glória a Jesus. A palavra do Senhor nos ensina em glória a Jesus. Aqui em 1 Coríntios, o capítulo 4, do verso 6 em diante, o apóstolo Paulo falava assim para os irmãos de Coríntios: a vanglória dos coríntios, a humildade e a autoridade do apóstolo. O apóstolo Paulo falava para as pessoas serem imitadores, irmãos, serem imitadores deles, assim como ele era de Cristo, né? Paulo não estava falando à toa, né? Paulo tinha sabedoria de Deus, tinha o Espírito Santo de Deus, e ele falava para as pessoas: aprendam comigo o que eu aprendi com Cristo. Glória a Jesus. E ele fala aqui aos irmãos no versículo 6: e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te diferença? E quem tens tu que não tenha recebido? E se recebeste, por que te glorias como se não houvera recebido? Né? Glória a Deus. O que Paulo está falando aqui para os irmãos de Corinto: vocês não tinham nada, Deus deu tudo para vocês. Agora, qual é a diferença de você? Com que te diferença? E que tens tu recebido? Que tenha recebido? E se recebeste, por que glória? Está contando vontade agora, né? Nós vemos muitas vezes, irmãos, no nosso meio, no meio cristão, pessoas que aprendem, têm mais facilidade de aprender a palavra de Deus. Glória a Deus por isso, porque a palavra de Deus é para ser transmitido. Mas nós vemos a vaidade do ser humano, né? Quando ela se afora. Se a pessoa prega bem, Deus usa ele ali. Quando ele sair na porta, um irmão falar: rapaz, você pregou, foi uma bênção. Aquilo, se ele tiver o temor de Deus e a humildade, ele vai se humilhar mais ainda. Obrigado, Jesus, dê misericórdia. Mas muitas vezes, se não vigiar, vai aflorar o ego dele. E ele já vai querer: eu sou bom mesmo. Mas não é. Tudo vem de Deus, foi recebido por Deus. Glória a Jesus. E o apóstolo Paulo fala: que te diferença?
Você não recebeu de Deus, por que é que agora você está querendo se crescer? Né? Glória a Deus. E a soberba, irmãos, ela ataca o ser humano, que daqui a pouco você acha que está sendo o importante, o grandão em tudo. Nós vemos no mundo aí, irmãos, quantos homens grandes, ditadores se levantaram no mundo e Deus abateu, né? Eu estava vendo um documentário hoje sobre o Adolf Hitler, esse homem na Europa, no início do século XX, o que esse homem fez com a humanidade, com os judeus, né? As pessoas foram otorgando poder para ele, foram dando poder, e ele foi, daqui a pouco o homem estava comandando tudo, queria mandar na Europa inteira, até aqui para os lados do Brasil, para o Uruguai, ele veio e queria mandar em tudo, irmãos. Mas o Todo-Poderoso, vendo isso aí, abateu, porque Deus abate o exaltado. Está escrito na sua palavra que Deus abate o exaltado. Ele, porém, dá graça àquele que se humilha. O que se humilha ao Senhor, Ele dá graça. Ele vai dando graça na nossa vida, na nossa caminhada, irmãos, para que nós venhamos a entender que Ele é Deus, Ele é o soberano. A palavra de Deus diz no verso 8: já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e prover a Deus reinasseis, para que também nós reinássemos. Glória a Jesus. As pessoas já estavam se achando fartos e ricos. Quantos do nosso meio, que nós temos que falar do nosso meio, né, irmãos? Quantos que já estão se achando fartos, já não precisam de um ensinamento? Isso aí eu já sei, isso aí eu não preciso. Aquele irmão não tem capacidade de me ensinar. Mas a palavra é do Senhor, irmãos. Qualquer palavra que vem da parte do Senhor, ela é proveitosa para a nossa vida. É verdade. A nossa vida espiritual. Porque muitas vezes nós vemos pessoas, irmãos, que eu tenho pouco estudo, eu fiz até a 8ª série. Mas nós vemos que tem irmãos do nosso meio que tem menos estudo ainda. Lá em São Paulo nós temos uma irmã que agora ela foi para o estado do Piauí. E a mulher, ela não sabe nem falar o nome de Jesus direito. Ela fala Jesus. Mas quando ela fala da unção do Espírito Santo de Deus, irmãos. E a igreja sente. Quem está ouvindo a palavra de Deus, que está conectado com Jesus Cristo, sente a diferença, né? Porque muitas vezes pode vir uma pessoa com uma sabedoria terrível, sabe teologia, sabe tudo, mas ele não tem a unção de Deus, não tem a humildade de saber que Jesus é que está no comando, né? Ele quer, ele próprio, fazer a situação, mas a palavra de Deus diz que a igreja, quem é o cabeça da igreja é Jesus Cristo. E Ele que está no controle da situação, Ele que está no controle da nossa vida. Nós temos, meus irmãos, quantas pessoas, aleluia, quantas vidas na Bíblia Sagrada que nós podemos falar sobre o seu orgulho, sobre a soberba que veio na sua vida. Nós falamos do rei Uzias. O rei Uzias era um homem de Deus, foi chamado por Deus, e da história dele, glória a Deus, diz que o rei Uzias construiu muitas coisas, armas de guerra, ele fez tudo, mas no final ele se ensoberbeceu, e ele quis oferecer na casa do Senhor sacrifício, né, do incensário, mas os servos do Senhor, os sacerdotes que estavam lá, não permitiram. Foram para cima dele e falaram: aqui não. Veja a sua posição. Nós temos que saber da nossa posição. No mundo tem um adágio aí que diz que cada um no seu quadrado, não é isso? Eles falam. Eles dizem assim: fica na sua. Quando a pessoa quer se intrometer no assunto de outro,
E a Bíblia fala, não sejais abelhudo. Abelhudo é meter o bico no lugar onde não nos cabe. A palavra de Deus é tão séria, irmãos, que nós temos que saber a nossa posição na casa do Senhor, né? Amém. Mas este rei aqui, ele já se achava grande demais, o coração dele se ensoberbeceu, mas a palavra de Deus diz que ele recebeu a lepra na hora, né, irmãos? Na testa, ficou leproso e não pôde mais exercer a sua posição no reinado. Deus tinha dado para ele um reinado próspero, tinha dado sabedoria para ele reger aquela nação, mas ele queria mais, nunca está contente com o que Deus dá, e nós temos que estar contentes. Eu sempre oro ao Senhor, Jesus, me coloca sempre no meu lugar, na minha posição, porque, irmãos, isso é terrível, você querer se intrometer nas coisas dos outros. Na casa do Senhor nós temos a nossa posição. Se o dirigente, se a irmã do ciclo de oração chama para você louvar, você vai lá e louva. Glória a Deus. Fala de um pastor nosso que ele falava, tem pessoas que a gente dá uma oportunidade, uma saudação, 5 minutos, uma palavra, 15 minutos, tudo isso nós temos que ter sabedoria, irmãos. Aí a pessoa quer louvar, já quer pregar, quer tirar a oferta, e assim vai, né? Mas nós temos que ter a nossa limitação, irmão, temos que ter a sabedoria de Deus para sabermos entrar e sabermos sair. Glória a Jesus. O profeta Isaías, glória a Jesus, o profeta Isaías nos diz que, o profeta nos diz, Isaías, capítulo 2 e verso 12, ele nos diz assim, vou ler o 11 primeiro. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Glória a Deus. A palavra do Senhor sempre nos leva nessa linha, irmãos. Não é à toa quando Jesus diz para nós aprendermos com Ele, né? Muitas vezes nós queremos aprender por nós mesmos, né? Mas o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, Ele que nos direciona. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em Provérbios 11, versículo 12, a Bíblia afirma: vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Em Provérbios 16, 18, Salomão também afirma que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Glória a Jesus. Eu tenho um testemunho da minha vida, irmãos. Há uns anos atrás, nós tínhamos lá onde nós morávamos, nós tínhamos um mercadinho, e era final de ano, e nós ficamos até mais tarde, então às 10 horas, 10h30 da noite, porque as pessoas vinham comprar refrigerante e comprar bombinha, a gente vendia bombinha, e o pessoal falava: ô irmão, coloca cerveja aí, põe cerveja para vender que você vai ganhar mais dinheiro. Eu falei: não, eu fiz um contrato com meu Deus aí que eu não preciso vender isso aí, né? Mas a gente vendia refrigerante, o pessoal e tudo. E nesse dia nós ficamos até umas 10 e pouco. Nós fomos dormir e a gente vendia pãozinho pela manhã. O rapaz veio entregar os pãozinhos no dia, a fermentação da noite, aí de manhã a gente, 5h30 da manhã, assava os pães. Aí eu falei para ela aí: descansa que cedo
eu vou fazer isso aí. Aí eu abri, e quando foi pela manhã, veio um cidadão, e eles conversavam na rua, né? Noite de Natal, tal. O pessoal à noite ficam nas festas. E de manhã estava todo aquele pessoal. E ele olhava lá para dentro do salão, e eu tinha uma Bíbliazinha aqui, está lá em casa ainda. Eu ficava meditando na palavra de Deus. E ele entrou e falou: ô irmão, me arruma um dinheiro aí que eu vou no Ceasa aí. E eu sabia a fama do camarada, né? E eu falei: rapaz, não tem, eu só estou com um troco aí, só um dinheirinho de passar troco. Ele falou: não, rapaz, me arruma aí, não sei o quê. Aí eu estava com a Bíblia aberta assim, ele bateu em cima da Bíblia assim, bem forte com o dedo. Pergunta alguma coisa aí de Gênesis, Apocalipse para mim aí que eu sei. E eu, como sabendo da fama dele, eu já fiquei meio receoso, né? Mas ali o Senhor foi me dando força, foi me dando autoridade. Aí eu falei para ele: mas não importa você saber de Gênesis, Apocalipse, se você não viver. Se você não viver a palavra de Deus. E ele falou assim: mas você sabe que eu tenho muita mágoa no meu coração. Bateu no peito assim, falou: tenho muita mágoa no meu coração. Aí eu falei: mas não importa a mágoa que você tem no coração. Se você se arrepender, se humilhar, Jesus é poderoso para te perdoar e tirar toda a mágoa do seu coração. E eu conversei com ele, e ele retrucava. Aí ele viu que não tinha, que eu não ia dar dinheiro para ele. Aí eu falei: irmão, você, para ele me amedrontar, ele disse: irmão, você sabe que o marido dessa mulher aí da frente aí eu matei, né? Aí eu falei: mas não importa o que você tenha feito. Nessa hora Jesus já estava me enchendo. Oh, glória. Glória a Deus. Mas não importa o que você tenha feito. E que importa é se você se arrepender, o Senhor perdoa todos os seus pecados. Ele é poderoso para perdoar os seus pecados, tirar toda a mágoa, todo o rancor que tem no seu coração. Aí, tá bom, irmão, tá bom. Aí foi embora. Glória a Deus. Mas o que é que a palavra de Deus nos fala aqui? Que a soberba precede a queda do homem. Glória a Deus. O homem de dura cerviz, de tanto ele ter falado com ele, uma hora ele será abatido. Repentinamente será abatido. Glória a Deus. E aconteceu que depois, a minha esposa tinha acordado já uns 40 minutos, uma hora, feito café, e ela desceu. E eu escutei uma pessoa gritando na rua: mataram César, mataram César. Aí eu falei: César? Quem é César? Aí eu falei: olha aí, espera um pouco, fica aqui, que eu vou ver quem é esse César. Quando eu cheguei da rua de cima, a rua fazia um L assim, irmão, fazia um L. Aí quando eu vi, aquele homem já tinha chegado, SAMU, e eles estavam fazendo autópsia, levantaram a camisa dele. Da hora que eu cheguei assim, aqui no coração dele estava uma brecha assim. O camarada veio e pegou ele por trás. Eu falei: Jesus, eu falei do teu nome agora para esse homem, e ele não se arrependeu. Um homem de dura cerviz, coração cheio de soberba. Entendeu, irmãos? Mas o Senhor Jesus é misericordioso e Ele dá oportunidade para o ser humano até o último momento da sua vida. Glória a Deus. O homem não se arrepende, irmão. O ser humano não se arrepende. Ele não vai para o céu, não é por causa da culpa de Deus, não. É por causa da soberba, dos olhos altivos. Mas se ele se humilhar ao Senhor, Deus tem misericórdia dele. E aquele homem perdeu a sua salvação por causa da sua soberba. Mas o Senhor me usou naqueles últimos momentos da vida dele para a salvação dele. Aleluia. E ele recusou. Glória a Deus. Mas o Senhor foi ali e falou para ele: se tu te arrependeres, se humilhares, se tu aprender comigo, porque eu sou manso e sou humilde de coração, tu vai encontrar descanso para a tua alma. Glória a Deus.
Meus irmãos, a soberba precede a queda. E nós que estamos no caminho do Senhor, muitas vezes, nós queremos nos ensoberbecer. Queremos, irmão, porque o inimigo vem com as suas setas, com os seus dados inflamados da nossa vida, querendo que nós venhamos a ficar com o nariz empinado, ficar altivo de coração. Mas que o Senhor Jesus venha ter misericórdia das nossas vidas, irmãos. Porque exemplos nós temos na palavra de Deus. Exemplos nós temos muitos. Do rei Uzias, de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele no final ele reconheceu que só o Senhor é Deus. Aleluia. Que o Senhor é um Deus sempre eterno. Que nós venhamos, irmãos, a reconhecer a cada dia da nossa vida que o nosso Deus é um Senhor sempre eterno. Não vou me prolongar, irmãos, porque todos os irmãos já sabem